Nós vamos agora ler novamente, porque nós já estudamos esse texto, nós estudamos toda a carta de Paulo aos Romanos. E nós iremos iniciar lendo Romanos, capítulo 3, versículo 1 a 18. Diz assim a palavra de Deus: Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muito, em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. E se a nossa injustiça foi por causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem. De maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, por que sou eu ainda julgado também como pecador? E por que não dizemos, como somos blasfemados, e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens? A condenação desses é justa. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Que Deus aplique essa palavra ao nosso coração. A mensagem que nós iremos ler essa noite são os próximos versículos, que são dos versículos 19 ao versículo 26, onde é um dos textos que é expresso o Evangelho em sua forma mais clara possível, onde nós vemos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma muito clara, porque nós vemos que do começo do primeiro capítulo, versículo 1 de Romanos, até essa parte do versículo 3, 18, Paulo vai mostrar que tanto judeus como gentios estão debaixo da condenação de Deus. Nós vimos que não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que busque a Deus, mas nós vamos ver que Deus veio de encontro ao homem, que Deus tomou a iniciativa de redimir pecadores, e é isso que nós vamos ler agora. Peço que todos atentem a partir do versículo 19 do capítulo 3. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão embaixo da lei, o diz para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei veio o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus,
a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, hoje, o título da nossa mensagem é a justiça que o homem não pode produzir. Aqui nós vemos que Paulo agora ele vai mudar o tom. Ele estava mostrando que tanto judeus como gentios estavam debaixo da condenação de Deus, que não há esperança para nenhum, nem para os religiosos e nem para aqueles que não conheciam a verdade. Então nós vemos que todos estão debaixo da condenação, que não importa se eu me acho moralmente melhor que os outros, que mesmo que eu não faça determinadas coisas, eu serei condenado se eu não for redimido por Cristo. É isso que Paulo começa mostrando nos capítulos anteriores que nós vimos. Só que agora ele nos mostra o veredito final. Depois de mostrar que todos estão condenados, o que ele diz no versículo 19? Para que toda boca esteja fechada. Isso aqui significa que não há defesa diante de Deus por causa dos nossos pecados. Se nós tentarmos, por meio das nossas boas obras, buscar o favor de Deus, nós teremos que nos calar. Porque nós vimos que até mesmo nossas boas obras, como diz Isaías 64, versículo 6, que elas são manchadas pelo pecado, são como trapos de imundície. Então nós precisamos compreender que por meio das obras ninguém pode ser salvo. Porque Deus, obviamente, porque Ele é santo, porque Ele é justo, Ele exige uma justiça perfeita. Mas isso o homem natural é incapaz de produzir. Por meio das suas migalhas, nós podemos pegar nossos principais atos que nós podíamos nos gloriar no passado. O que é aquilo relacionado com a nossa multidão de pecados? Com tudo aquilo que nós fazemos que desagrada a Deus. Se nós colocarmos numa balança, será ridículo. Porque até mesmo as coisas boas que nós fazemos para vanglória pessoal. Nós fazemos para ainda mais demonstrar mais orgulho. Nós fazemos para agradar pessoas e não para agradar a Deus. Então, até mesmo nelas, nós não podemos nos apegar. O homem, nesses versículos, como nós vimos, ele é silenciado e a justiça humana é destruída. É por isso que somente a graça de Deus, por meio do Evangelho, que nós vamos ver mais na frente, é o que pode nos salvar. É o que pode nos reconciliar com Deus. Por isso, eu gosto muito desse texto. Já é o segundo sermão aqui que o pessoal da igreja, todos os que estão desde o início, que eu faço em cima desse texto. Porque esse texto, ele é central. Esse texto, ele mostra a verdade do Evangelho, é um dos textos mais claros. Ele revela aqui a justificação pela fé que nós conhecemos. E esse texto quebra qualquer religião humana que nós conhecemos aí fora. Seja o catolicismo romano, seja os testemunhos de Jeová, o espiritismo, o hinduísmo, budismo. Porque esse texto mostra que só há salvação em Cristo Jesus, que boas obras não salvam ninguém. E ele começa isso. Vamos ler novamente o versículo 19 e 20. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus.
Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Aqui nós vemos que a lei, sim, ela tem importância, como Paulo ele trata. A lei moral de Deus, ela veio para ser um aio. Ela veio para nos mostrar que nós somos pecadores. Ela não veio para nos justificar. Nós não somos salvos por meio da obediência à lei, até porque nós não conseguimos obedecer. Ela veio para mostrar que nós somos pecadores. E eu quero que todos abram em Gálatas, capítulo 3, versículo 24. Podemos ler também o versículo 23. Diz assim a palavra de Deus. Gálatas capítulo 4, versículo 23 e 24. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, e encerramos para aquela fé que se havia de se manifestar, de maneira que a lei nos serviu de tutor, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então nós vimos que a lei de Deus, ela tinha uma função, e ela cumpriu essa função, que é nos mostrar que nós estamos debaixo de condenação. Calvino, ele diz que o homem, até que se veja condenado pela lei, jamais se humilhará verdadeiramente diante de Deus. Então nós vemos que até que o homem não entenda que ele é pecador, ele jamais se humilhará diante de Deus. E isso nós vemos pessoas próximas a nós, pessoas que nós conhecemos, que eles podem até se achar pecadores, mas ainda conseguem ver virtudes em si mesmos, achar que são pessoas boas, que o pecado deles não é algo tão detestável diante de Deus, porque não mataram, porque não roubaram, porque não fizeram isso ou aquilo. Mas nós precisamos entender que o padrão de Deus, e nós vamos ver mais adiante, é perfeição. Perfeição. É por isso que todos nós estamos debaixo de condenação, porque Deus exige perfeição e nós somos imperfeitos. É por isso que Cristo precisou vir. Aqui o termo condenado no grego significa submetido à sentença de culpa. Assim é toda a humanidade debaixo do juízo de Deus. Não há exceções. Nós acabamos de ler no início, Romanos capítulo 3. Ele fala que não há um justo sequer. Não há ninguém que faça o bem. Então todos nós estamos debaixo da condenação. Quantas pessoas hoje, nos nossos dias, tentam se consolar dizendo que são pessoas boas, que merecem a salvação, por causa que ou cuidam de pessoas necessitadas, ou dão migalhas para as pessoas, ou fazem determinados atos religiosos, ou apenas vêm e participam de uma religião e tentam cumprir, entre aspas, a lei de Deus. Mas como nós vimos, e eu quero que todos abram, porque eu falei, a lei de Deus, ela exige perfeição. E isso nós vemos em Mateus capítulo 5, versículo 48. Mateus capítulo 5, versículo 48. Diz assim: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás no céu.
Então, para nós podermos entrar no céu por meio de nossos méritos, isso exige perfeição. Mas nós nunca iremos alcançar a perfeição. Nós sempre lutaremos contra o pecado. Por isso, quando a luz da lei entra, toda a autoconfiança em nossas obras se dissolve. Não há mais nada. Quando eu olho até mesmo para aquilo que eu achava que era bom, eu vejo que aquilo é manchado pelo pecado. E eu não consigo me apoiar nas melhores coisas que eu fiz para me garantir um lugar no céu. Por isso que o Evangelho, ele só passa a ser boa notícia quando nós compreendemos as más notícias. Quando nós compreendemos, é por isso a importância da lei de Deus. Nós vemos que infelizmente muitas pessoas tentam usar a questão, apenas o aspecto positivo do Evangelho. Falam muito de amor, perdão, mas não falam de inferno, condenação, ira justa de Deus, que o nosso pecado causa a ira de Deus. Por isso, nós precisamos lembrar que a lei é como um espelho que mostra sujeira, mas não pode limpar. Peço que todos abram também em Tiago, capítulo 1. Nós iremos ler versículo 23 e 24. Hoje pela manhã nós iniciamos os estudos na carta de Tiago. Nós iremos estudar mais adiante esses versículos. Tiago, capítulo 1, versículo 23 e 24. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem natural que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como é. Nós vemos que aqui a lei, ela é revelada, mas ela não redime. Ela condena, mas ela não cura. O que cura a nossa alma é somente o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não há outra forma de nós sermos perdoados e sermos reconciliados, se não for por meio de arrependimento de pecados e fé em Jesus Cristo. Não há outra forma. Não é por meio de obediência à lei, não é por meio de ritos religiosos, fazer uma campanha, dar ofertas, vir na igreja, ser membro, ser batizado, fazer qualquer outra coisa. Não há, é somente um arrependimento genuíno e sincero dos nossos pecados e fé, confiança na obra perfeita de Cristo Jesus. E é isso que nós vamos ver. Porque nós vimos agora, até o versículo 20, que o homem está condenado, por causa que o homem não consegue obedecer à lei. Mas agora nós vamos ver que Deus interviu na história. Versículo 21 e 22, me diz o seguinte, lá em Romanos capítulo 3. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Aqui, que nem eu costumo falar, é o mais agora mais maravilhoso, mais glorioso que tem nas Escrituras. Porque quando nós lemos os primeiros capítulos de Romanos, nós vemos que não há esperança para o homem. Que nós não podemos nos apegar à religião, a qualquer obra meritória. E depois de nós compreendermos isso, chega o versículo 21. Mas agora, quando toda a esperança do homem estava indo, nós vemos que Deus tomou a iniciativa. Deus se revelou agora como uma justiça que não depende da lei. Desculpa.
nós precisamos entender aqui. Eu peço que todos atentem, versículo 21. Diz: sem a lei. Essa expressão sem a lei não significa sem relação com a lei moral, mas significa que é sem base nas obras da lei. Isso significa que é uma justiça que ela é concedida por Deus. Ela não é conquistada por meio de esforço, por meio meritório de obra, mas foi Deus que concedeu àqueles que creram. Essa justiça é de Deus, ela vem de fora do homem e é imputada ao cristão pela fé em Jesus Cristo. E o termo aqui, justiça, que nós vemos no versículo 22 e no versículo 21, no grego, indica retidão forense, que é o ato de Deus nos declarar justo por meio de Cristo. É uma justiça imputada, é pelos méritos de Cristo. Nós somos declarados justos não por causa de qualquer ato que nós fizemos, mas por aquilo que Cristo fez, pela vida de Cristo. Ele diz aqui também, no versículo 21, tendo testemunho da lei e dos profetas. Nós vimos que o Antigo Testamento apontava para essa justiça, tanto em Abraão e Davi e nos profetas. Mas nós podemos abrir no Salmo 32, versículo 1 e 2, que nós vamos ver em Davi. Mas o Isaías 53 é muito claro também. E Abraão também diz, lá em Gênesis 15:6, que ele creu e isso foi creditado como justiça. Mas eu quero que todos abram em Salmos. Salmos capítulo 32, versículo 1 e 2. Para nós lermos essa passagem. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem em quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano, cujo pecado é coberto. Nós vemos aqui, e isso nós vamos ver mais para frente, porque vai tratar obviamente da questão de Cristo como a propiciação pelos nossos pecados. E aí nós vamos entender o que era o propiciatório também. Por isso é muito importante nós vermos que o Antigo Testamento já apontava para a salvação em Cristo Jesus. Eles creram no Messias que haveria de vir. Nós cremos no Messias que veio, que cumpriu toda a lei perfeita e se entregou naquela cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia. O homem pode até tentar construir a sua justiça, mas Deus oferece a justiça perfeita em seu Filho. Nós vemos muitas pessoas tentando viver de falsa moralidade, se apegando a muitas religiões. É por isso que os homens criam muitas religiões. Cada vez mais religiões novas vertentes surgindo, porque eles tentam de alguma forma, por meio de suas obras, se reconciliar com Deus. Mas a verdadeira religião aponta para Cristo como o único caminho, o único que pode nos reconciliar, e somente por meio do seu sacrifício perfeito naquela cruz. Fora de Cristo só há condenação, mas em Cristo nós temos a justificação completa, porque Ele fez, porque Ele é o Filho unigênito de Deus. E nós vamos ver isso agora mais adiante, versículo 23 e 24, ele diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Aqui nós precisamos entender que todos pecaram,
Então não há diferença entre o religioso e o ateu. Não há diferença entre o moral e o imoral, porque todos vão para o inferno. Nós até podemos ver consequências diferentes. Tem coisas, obviamente, que são mais escandalosas aos nossos olhos e que nos deixam mais perplexos. Mas nós precisamos entender que até mesmo os religiosos irão para o inferno se de fato não acontecer a conversão. Não adianta nós vestirmos uma roupagem cristã, uma roupagem gospel, ou qualquer que seja. Eu preciso nascer de novo. Eu preciso ser transformado. O verbo aqui destituído significa ficar aquém, falhar em alcançar. E é isso. Nós somos incapazes de alcançar o favor de Deus por meio das nossas obras, por meio dos nossos méritos. Nós estamos muito aquém da perfeição de Deus. Muito aquém. Basta olhar apenas essa semana todos os atos que nós fizemos que desagradam a Deus. Tudo aquilo que nós somos, pessoas limitadas, qualquer dificuldade que vem, nós nos desanimamos, reclamamos. Nosso esforço é pequeno também. Quantas vezes, até mesmo antes da nossa conversão, nós achávamos que dependíamos de nós, de bom esforço, e nós tentamos mudar certas coisas. E quantos minutos duraram? Ou talvez horas, no máximo dias, e logo nós erramos de novo. Mas nós vemos que é porque todos falham em refletir a glória de Deus, o padrão da sua santidade. A santidade de Deus, ela é perfeita. O padrão de Deus, como nós vimos, é perfeição. E todos nós somos imperfeitos. Todos nós somos falhos. Todos nós não passamos de homens e mulheres miseráveis. É essa a realidade diante de Deus. Mas nós vemos que o verso seguinte trouxe a resposta divina. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Aqui nós vemos 3 termos que são muito preciosos para nós compreendermos a obra de Cristo. O primeiro que nós vemos é no início do versículo 24, que significa justificados. Justificados é o ato judicial. Aqui não é um processo moral. Deus declara justo aquele que crê em seu Filho. Nós somos considerados justos porque nós cremos em Cristo Jesus. Não é por nada que nós fizemos, mas é porque nós cremos naquilo que Ele fez, em quem Ele é, que Ele não é apenas um mestre, Ele não é apenas uma pessoa boa, Ele é o Filho unigênito de Deus, Ele é Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Ele é o Messias prometido em todas aquelas profecias. Esse é o Senhor Jesus Cristo. Ele é muito mais do que qualquer pessoa pode imaginar. Ele é o Alfa, é o Ômega. É por meio dele que todas as coisas foram criadas. É Ele que sustenta tudo. Sem Ele nós não respiramos. É Ele que sustenta todas as coisas. E nós precisamos compreender isso. Ele também usa o termo gratuitamente. Gratuitamente é sem custo, sem mérito humano. É algo que nos é dado, não que nós merecemos, mas é um presente. E o por último, não menos importante, redenção. É libertação mediante o pagamento de um preço. O sangue de Cristo. Eu quero que todos abram em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18
e 19. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Diz assim a palavra de Deus: sabendo que não foi por coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas como o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Não é por meio de religião, não é por meio de obras, não é por meio daquilo que nós somos ensinados, não é por meio de tradições humanas, é somente por meio do sangue de Cristo que nós somos perdoados e somos reconciliados com Deus. A graça de Cristo é o único refúgio do homem, pois Ele satisfez por nós a justiça divina, pagando o que devíamos e nos vestindo de sua retidão. Nós precisamos compreender, e isso é fundamental, somente a partir desse aspecto é que nós vamos adiante, que não há nada em nós que contribui para a salvação. Qualquer evangelho que tenta colocar mérito no homem, qualquer coisa, qualquer aspecto no homem, é um falso evangelho. Foi Deus do início ao fim. O Pai nos escolheu, o Filho redimiu, e o Espírito Santo aplicou a obra perfeita em nós. É Ele quem nos dá a fé. Como nós lemos em Efésios, até mesmo a fé é dom de Deus. O homem, ele não consegue gerar fé em si mesmo, se Deus não tocar. É Deus quem faz. Também precisamos entender que não é apenas uma melhora moral ou a cura de um vício, como muitas pessoas falam, mas é uma nova condição diante de Deus. É por isso que é necessário nascer de novo. É algo totalmente sobrenatural, é o maior milagre que pode acontecer na tua vida. Muitas pessoas dão testemunho de cura, mas uma cura não é nada comparado a ter o coração transformado pelo Evangelho. Esse é o maior milagre que pode acontecer na vida de uma pessoa, quando Deus nos transforma de inimigos em filhos, em pessoas que passam a ter o Espírito Santo de Deus como selo que vai nos garantir até o final, uma mudança de caráter, porque nós vimos e nós estudamos pela manhã algumas semanas atrás acerca do fruto do Espírito, que algo maravilhoso é quando Cristo começa a trabalhar em nós aqueles aspectos. É isso que a conversão faz, é isso que ela vai gerar em nós. Ela vai nos tornar mais parecidos com Cristo. Também, diz que aquele que antes era réu, agora é declarado justo, não pelas obras, mas pela graça de Deus. É isso que nós temos que ter em mente. Nunca foi nós, foi Ele. Todas as religiões tentam de alguma forma fazer com que o homem chegue até Deus, mas o cristianismo bíblico, a palavra de Deus mostra que foi Deus que veio até nós, por meio de Cristo. Foi Ele que tomou a iniciativa. Logo após acontecer a queda, Deus já tinha preparado o plano para redimir o seu povo. E agora sim, versículo 25 e 26, nós vamos entender mais acerca sobre esse ato perfeito de Cristo. Versículo 25 e 26 diz o seguinte: ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé
em Jesus. Aqui nós vemos que o sacrifício de Cristo satisfez a justiça divina. A palavra aqui, propiciação, é a mesma usada para propiciatório no Antigo Testamento. Propiciatório era aquela tampa da arca, onde o sangue era aspergido no dia da expiação, que protegia a lei de Deus. Cristo é o verdadeiro propiciatório, onde a ira de Deus foi apaziguada. É por causa dele que a ira de Deus foi aplacada. Porque nós sabemos que na cruz não foi apenas sofrimento físico, mas na cruz ele foi moído por causa das nossas transgressões. Ele sofreu a justa ira de Deus em nosso lugar. E isso nós não conseguimos entender. Eu nem mesmo vou tentar explicar isso, porque é algo grandioso demais. Nós não conseguimos entender o que é uma justa ira de Deus sendo por causa de todos os pecados de todo o povo de Deus sendo colocado naquela cruz. É algo muito grande. Não vou nem mesmo tentar explicar, porque basta nós olharmos o quão difícil é nós lidarmos às vezes com a consequência de um pecado. Imagina com todos os nossos pecados. Imagina com todos os pecados do povo de Deus que existiu ao longo desse tempo e ainda haverá de existir. Na cruz, Deus permaneceu justo ao punir o pecado em Cristo e misericordioso ao justificar o pecador que crê em seu Filho. Então, é por meio da fé em Jesus Cristo que nós somos reconciliados com Deus. E é por isso que nós vimos aqui, também no versículo 26, que ele diz que ele seja justo e justificador. O mesmo Deus que exige satisfação é quem a provê. Ele é justo e justificador. Ele cumpriu tudo em sua obra perfeita na cruz. Nós precisamos entender que não há... É por isso que nós não perdemos a salvação. O pior absurdo que pode existir na vida de um cristão é ele crer em perda da salvação. Porque não há mérito nenhum nele. Se um pecado vai nos afastar de Deus, então como nós recuperamos essa salvação? Como é que nós satisfazemos a Deus? Foi algo muito maior que foi feito. Foi Cristo, é por meio da vida dele. Foi por causa dos méritos dele. Nós cremos nele. E nós nos apegamos somente nele. É por isso que nós estamos guardados até o fim. Nós recebemos o Espírito Santo da promessa. E não é por meio de nosso esforço. Ele fez de uma vez por todas. É por isso que nós devemos ter esperança, confiança, porque não é no meu esforço, não é na minha religiosidade, não é por meio daquilo que eu faço, mas é por quem Cristo é, por aquilo que Ele fez, que eu sou perdoado e sou redimido. É por isso que eu não perco a salvação, porque ela não foi conquistada por mim, senão eu perderia todos os dias, senão eu seria como um lápis borracha, todo dia me riscando no livro da vida. E como é que eu recupero algo que eu perdi, que não fui eu que conquistei? Então, é por isso, nós devemos nos apegar somente em Cristo. A cruz também não é apenas um gesto de amor, mas é uma demonstração de justiça. E nós precisamos ler esse texto. Eu peço que todos abram em Isaías 53, versículos 5 e 6. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha,
cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O mérito é totalmente de Cristo. Na cruz ele sofreu o que eu e você deveríamos sofrer. O mérito está todo nele, é por isso que nós estamos seguros, porque foi ele que fez. Se fosse nós, haveria sim muito motivo para insegurança, mas porque foi o Filho unigênito de Deus que fez, nós podemos confiar, nós podemos descansar, nós estamos em paz com Deus. Nós precisamos compreender que o sangue de Cristo não apenas nos limpa, como muitos só falam isso, mas ele também satisfaz a santidade de Deus, porque ele não pecou, porque ele foi perfeito, porque ele cumpriu toda a lei de Deus. É pelos méritos dele. Por isso, quando nós chegarmos no céu, não há nenhum motivo para vanglória na vida do cristão, porque quando nós chegarmos no céu, nós somente exaltaremos Cristo, porque foi ele que fez. É por causa dele que eu estou lá. Eu merecia o inferno, mas porque ele foi obediente e ele cumpriu tudo aquilo que eu não poderia cumprir. É por isso que eu estou lá, porque eu creio na vida dele, na obra perfeita dele, e me apego somente nele. Porque se eu olhar para mim, perdição, inferno, é isso que eu mereço. Mas quando eu olho para Cristo, eu tenho esperança. Quando eu olho para a sua vida perfeita, quando eu olho para a sua grandiosidade, o Filho unigênito de Deus vir a esse mundo, se encarnar em forma humana e sofrer tudo o que ele sofreu, mas sem pecado, e foi fiel até a morte de cruz. Portanto, o pecador que se refugia em Cristo está seguro, porque Deus não exige o pagamento duas vezes. É por isso que não se perde a salvação. Cristo fez a obra perfeita de uma vez por todas. Nós devemos lembrar que a palavra de Deus diz que nada nos separa do amor de Deus, que ninguém consegue nos arrebatar de sua mão. Então, se nós estamos em Cristo, é daqui para a eternidade, é daqui para o céu, é vida eterna que nos aguarda, é a esperança de um dia estarmos face a face com o nosso Salvador e Senhor. Portanto, no tribunal de Deus, a lei nos cala, mas a graça nos liberta, e o sangue de Cristo nos justifica. É por meio dele que nós somos salvos, é por causa dele. Todo homem que tenta se justificar pelas obras será condenado. Todo homem que se apoiar em si mesmo, em suas migalhas, será condenado. Mas aqueles que se apoiam, que se apegam em Cristo Jesus, aqueles serão perdoados e serão recebidos como filhos e filhas. Todo aquele que vem a Cristo com fé será declarado justo, não porque é uma pessoa boa, mas porque Jesus é justo em seu lugar, porque Ele é bom, porque Ele é fiel, porque Ele é santo, porque Ele é perfeito, porque Ele cumpriu tudo aquilo que nenhum de nós somos capazes. É por isso que o cristianismo verdadeiro, e nós já estudamos isso, ele nos leva à humildade, porque não há nenhum mérito em nós. Não há nada que nós podemos nos gloriar. Até mesmo o conhecimento vem de Deus. Até mesmo tudo aquilo que Deus molda e trabalha em nós não é por meio do nosso esforço. É Ele agindo em nós. Obviamente, nós somos responsáveis. Nós devemos buscar a Deus. Nós devemos ler a sua palavra. Nós devemos orar. Nós devemos confiar. Nós devemos descansar. Spurgeon disse que o Evangelho não é o caminho pelo qual o bom homem se torna melhor, mas o caminho pelo qual o morto é trazido à vida. É por isso um novo nascimento. Deus transforma mortos espirituais em vivos. Ele nos dá vida para nós podermos responder à mensagem do Evangelho. E por isso,
nós precisamos olhar para nós. Eu já fui silenciado pela lei? Ou ainda eu tento me justificar diante de Deus? Eu ainda tento olhar algo bom na minha vida para que eu possa ser aceito por Deus? Ou a lei de Deus já me confrontou a um ponto de saber que eu sou um miserável, que eu não passo de um verme, que eu não posso me apoiar em nada em mim mesmo? Eu reconheço também que nada em mim pode me salvar, que se eu apego em qualquer outra coisa, isso vai me levar no inferno. Se eu compreendi isso, então eu olho para Cristo, porque Cristo é a justiça de Deus revelada. Ele é o propiciatório aberto. Ele é o redentor dos culpados. Como diz aqui o versículo 26, ele diz o seguinte: seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Esse é o único a quem Deus declara justo. Somente Jesus Cristo é justo. Somente Jesus Cristo é santo. Somente Ele que pode nos salvar. Então, nós precisamos entender que se eu creio no Senhor Jesus Cristo, em sua obra perfeita na cruz, eu sou salvo, eu sou perdoado, eu sou redimido. E é por causa dele, por quem ele é e por aquilo que ele faz. Que Deus possa sempre nos lembrar, para que não haja nenhum motivo de orgulho, de vanglória, que nós nunca possamos nos apegar em qualquer obra meritória ou qualquer coisa, e lembrarmos também que a salvação pertence a Deus, e é Ele quem faz, e é Ele quem nos levará até o fim.